Vamos fazer uma breve recapitulação do estudo anterior e darmos sequência. A pergunta que nós estudamos na semana passada foi a pergunta de número 45. Lembrando que estamos falando sobre os ofícios de Cristo. E os ofícios de Cristo são três. Jesus, ele é o sumo sacerdote, e ele exerceu esse ofício como sumo sacerdote. Jesus, ele exerceu o seu ofício como profeta e o seu ofício como rei. E nós estamos considerando exatamente este ofício, o ofício de rei. Então, só para deixar claro para os irmãos, Cristo, ele exerce o seu ofício de rei em três esferas. Primeiro, ele exerce o seu domínio, o seu ofício de rei na esfera da igreja visível. Percebam que quando falamos que ele chama do mundo um povo para si mesmo, e essa é a resposta, né? Como exerce Cristo o ofício de rei. Cristo exerce o ofício de rei em chamar do mundo um povo para si mesmo. Lembrando que esse que foram chamados por Deus, eles são agregados à igreja, a esse corpo visível. Lembrando que só por aí nós entendemos que a igreja visível foi estabelecida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos, eles entenderam que na medida em que as pessoas iam se convertendo, elas faziam parte da igreja visível, na comunhão dos santos, no partir do pão. Atos vai falar isso. Também a Bíblia nos fala que nós não devemos ser como alguns que estavam deixando de congregar. Então, as Escrituras nos ensinam que a partir do momento em que era chamado, salvo, eles faziam parte da igreja visível. Então, é estranho hoje como muitas pessoas acham que podem ser crentes sem igreja, desigrejados. Isso é uma anomalia. Isto não é bíblico. E isso, na verdade, tende a uma derrota futuramente. É o engano de Satanás dizer que ele pode ser crente mesmo desligado do corpo. É claro que a igreja não é uma instituição perfeita ou um organismo perfeito. Há suas imperfeições. Mas sempre devemos lembrar, e o que nos estimula a compreender que a necessidade de participarmos da igreja visível o próprio exemplos como a Arca de Noé, né? Lá na Arca não era o melhor lugar do mundo. Certamente ele tinha muitos animais, um ambiente fechado, o cheiro dos animais, dos dejetos e tudo mais. Então, não era o melhor lugar do mundo, mas lembrando que fora da arca estava o juízo de Deus, né? Então, muitas pessoas dizem que a igreja não é perfeita, e de fato não é. Mas a igreja visível foi instituída por Deus, tá? Para o nosso bem. Os apóstolos, eles entendiam que na medida que as pessoas iam se convertendo, elas faziam parte da igreja visível. Elas participavam da comunhão dos santos. E por aí vai. Então, e é Cristo que exerce esse ofício de rei, e chamando, inclinando os corações para isso. Pessoas que são avessas ao evangelho, muitas pessoas que são, por definição de si mesmas, ateus, não creem em Deus, muitas têm reservas quanto à religião e Deus, e pela pregação do evangelho, muitos são quebrados instantaneamente e começam a fazer parte da igreja do Senhor, são chamados. Isto mostra o domínio de Cristo sobre o coração de pessoas, né?
como o Senhor tem um domínio. E isso faz parte dessa esfera da igreja visível. Não somente chamando, mas também ele estabeleceu oficiais. Efésios vai nos dizer, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, com vistas ao aperfeiçoamento do corpo. Então, esses oficiais, quer sejam ministros da palavra, quer sejam aqueles que têm algum dom de presidir, dons de assistência, de hospitalidade, enfim, são muitos os dons que são manifestos na igreja. Esses oficiais e essas pessoas cujos dons são manifestos na igreja, foram estabelecidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele quem estabeleceu. Não depende de quem quer nem de quem corre. Tanto na salvação, mas também no que diz respeito aos ofícios. Ninguém se torna pastor ou mestre sem que tenha sido chamado para isso. Então, é Deus quem capacita e Deus que chama. Então, ele mostra, assim, o seu domínio. A igreja não é um campo abandonado. Cada um faz o que bem entende e cada um escolhe o que quer fazer. Deus, na verdade, é aquele que vai determinando todas as coisas. Também ele fez leis, estabeleceu leis. A igreja também não é anárquica. Cada um faz o que bem entende. Ou sem autoridades. Muitos fogem de autoridade. Assim, parece que é uma resistência, né, em se submeter a autoridades. Parece que é uma coisa terrível. Mas essas autoridades foram estabelecidas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. As leis, então, também. As censuras também foram estabelecidas por Cristo. A disciplina dentro da igreja, né? Disciplina chamada disciplina eclesiástica. Alguns, né, são exortados, outros admoestados, outros são mais apropriadamente advertidos e chega às vezes ao ponto de aqueles que percebe-se que nunca houve sinal de regeneração, não há submissão, eles são muitas vezes excluídos da igreja. Mas para chegar a esse ponto é porque realmente a pessoa não quer nada com nada. Então, mas Cristo ele demonstra o seu ofício de rei pelo governo, pelo que o governo visivelmente é estabelecido na igreja. Então, essa é a primeira esfera, a igreja visível. Mas ele também na esfera da igreja invisível. Então, há dois aspectos aqui. Na igreja visível, é composta de pessoas de todos os tipos. É a rede que é lançada ao mar e vem para a igreja visível, às vezes, peixes de todos os tipos e tamanhos. Tá? Aquela plantação que o Senhor plantou trigo, mas o inimigo plantou joio, e eles vão permanecer juntos até a consumação dos séculos. Não vai ser retirado agora. Não é o tempo da retirada de uma forma perfeita, né? Embora haja as leis, haja disciplina, mas não há aquela questão, né? Uma igreja perfeita, pura, só trigo. Tem o joio também no meio do trigo aí. As igrejas sofriam muito embates, havia os falsos profetas, falsos mestres, aqueles que se intitulavam apóstolos e não eram, e estavam muitas vezes no seio da igreja. Então, percebemos aí que na igreja visível vai ter isso tudo. Mas existe uma outra esfera, chamada igreja invisível. Essa igreja invisível é mais seleta. É uma igreja que é composta
por aqueles que definitivamente foram salvos. Eles são os eleitos, tá? Eles já estão dentro da igreja visível, mas eles pertencem também à esfera da igreja invisível. E eu digo que todos aqueles que estão, todos os salvos que pertencem à igreja invisível, também fazem parte da igreja visível, tá? Não tem como, eu só sou membro da igreja invisível, mas não da visível. Não, isso não é possível, tá? Então, mas a igreja invisível é aquela igreja que ele concede a graça salvadora aos seus eleitos, recompensa por sua obediência, né? Corrige-os por seus pecados. A Hebreus, ele vai dizer, se alguém está sem disciplina, não é filho, é bastardo. Perceba aquilo que o autor sagrado diz. Se estás sem correção, é porque não é filho. Não, porque a disciplina do Senhor é uma manifestação visível do seu amor para conosco. Tá? Então, ele disciplina todos aqueles que recebem como filhos. Então, ele corrige o seu povo, seus pecados. E muitas vezes vai deixar aqueles que estão no caminho do pecado, mesmo às vezes estando dentro da igreja, sem disciplina, são bastardos. Mas também corrige de seus pecados, preserva-os. Deus preserva a sua igreja, a igreja invisível, no sentido de que, por mais que haja lutas, dificuldades, a perseverança de Deus em conduzir aqueles que foram salvos no caminho da salvação. Deus é quem vai operar nos eleitos o início da obra da salvação, o decorrer da obra da salvação, a santificação, e o final da obra da salvação, que é a glorificação. Deus, ele vai, todos aqueles que, por quem Cristo morreu e que foram eleitos, vão ser definitivamente salvos. Portanto, Deus vai preservar, nenhum sequer vai se perder. Portanto, entendemos que ele, como um rei soberano, não perderá nenhum dos eleitos. Então, aquela ideia que é muito difundida entre o evangelicalismo, dos desviados, né, perdeu a fé, será que deixou de ser salvo, perdeu a salvação? Isso é uma impossibilidade teológica, é apontar para o fracasso de Cristo, é dizer que ele não conseguiu manter salvo aqueles por quem ele morreu, aqueles por quem o Espírito Santo veio um dia, convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Aí, no final das contas, ele se perdeu. É um atestado da ineficácia de Cristo. É um atestado da impotência daquele que deveria ser o soberano. Então, percebam as implicações de dizer que alguém pode perder salvação. Agora, aqueles que fazem parte da igreja visível, que não foram alcançados pela graça, mas estão na igreja, seja ali o joio, eles podem se apostatar, eles podem sair. E não só podem, como quando a coisa aperta, definitivamente acabam saindo. Mas Deus vai preservar os seus eleitos. Deus vai sustentar os eleitos também soberanamente em todas as suas tentações. Então, ainda que passe por muitas provações, eles serão sustentados por Deus, a ponto de que suportarão as tentações, mas não somente as tentações, as perseguições, os sofrimentos, as oposições, eles serão capacitados por Deus. Às vezes a gente fica pensando naqueles homens que sofrem por causa da fé,
que às vezes ficam anos presos, sofrem terrivelmente. Outros são martirizados, né, como Policarpo e outros tantos. A gente fica pensando, será que eu aguentaria? Será que eu suportaria? E para consolo dos irmãos, eu quero dizer algo, que todos os eleitos suportarão. E por que suportarão? Porque o Senhor Deus capacitará, a fim de que possam suportar tamanhas adversidades, sem se apostatarem. O eleito, o membro da igreja invisível, jamais apostatará, jamais sairá da fé. Portanto, Deus irá sustentá-los e dar uma força, a graça para suportar as provações, tentações, sofrimentos, perseguições e até o martírio. É a graça de Deus, porque sempre é a graça. Nunca somos nós. Nunca somos, eu consigo, eu posso. Mas é Deus que nos concede a graça. Também em reprimir e subjugar todos os seus inimigos. É Deus quem faz isto soberanamente. Ele é o protetor do seu povo. Ele é aquele que guarda o seu povo, mas também subjuga todos os seus inimigos. E também em ordenar poderosamente todas as coisas para a sua própria glória. Então, tudo concorre no final, que seja mesmo na nossa provação, na perseguição, tudo vai promover a glória de Deus. Para que entendamos essa questão da promoção da glória de Deus, é entender que é evidenciada nessas circunstâncias a bondade de Deus, o sustento de Deus, o cuidado de Deus, mesmo que estejamos passando por momentos difíceis. Essa alegria na provação, Deus é honrado e glorificado. Às vezes o cristão está sendo martirizado, está sendo morto, mas Deus está sendo glorificado, né? Porque quando o diabo que se levanta contra a igreja do Senhor consuma a sua obra, destruindo, matando um dos eleitos, é uma prova inequívoca do seu fracasso, porque ele matou, mas não conseguiu fazer nada além disso, porque o verdadeiro crente não rejeitou o seu Senhor e o seu Salvador. Então, novamente vemos aí que Deus ele é glorificado em todas as coisas, no nosso, em todas as coisas que também passamos. E é tudo para o nosso bem, no final das contas. Então, essa é a segunda esfera, a esfera da igreja visível, ou digo, invisível. A terceira esfera em que Cristo é rei e domina é a esfera do mundo, tá? Onde ele há de julgar todos, vivos e mortos. Ele há de chamar todos diante do tribunal, porque ele, como rei, ele vai julgar também, né? Lembrando que nos tempos antigos o monarca ele não havia essa tripartição, né? Judiciário, legislativo e executivo, mas o rei fazia as leis, o rei executava e o rei julgava por essas leis. Ele absorvia poder absoluto. Então, a ideia de Cristo como rei não é um presidente, não é um primeiro-ministro que depende do parlamento, ou algum outro sistema de governo. Mas o sistema de governo de Cristo é que ele é o rei, ele determina as leis e ele também há de julgar segundo a lei que ele tem estabelecido. E julgará segundo a sua palavra. Ele não tem preferência nesse sentido.
é, ele não trata os amigos do rei de uma maneira e os inimigos do rei de outra maneira, no sentido da lei, né? Davi pecou, e olha o que ele passou. E ele era o homem segundo o coração de Deus. Mas lembre, olha como é que as coisas, o resultado do seu pecado, né? Então, nesse sentido, ele julga sempre segundo a verdade. E ele há de, então, nessa esfera do mundo, ele vai tomar vingança sobre os homens, sobre os réprobos, e também daqueles que não conhecem e não obedecem o Evangelho. Não conhecem a Deus e não obedecem o Evangelho. Então, essas são as três esferas, tá? Em que Cristo demonstra o seu ofício de rei. E qual é a importância das três esferas em que Cristo exerce esse ofício real? Bom, primeiro, a esfera da igreja invisível, ou a união dos eleitos, é a mais importante aqui nesse caso, né? Porque é em favor dela que Cristo exerce o seu ofício real, em favor da igreja. Sempre as coisas vão girar em torno da igreja, a promoção do seu reino. A igreja é a manifestação do seu reino no mundo, mas ainda de uma forma imperfeita. Estamos aqui, mas ela vai manifestar-se futuramente uma igreja gloriosa. Mas enquanto estamos aqui, percebam, os crentes morrem por Cristo, se sacrificam por Cristo, louvam a Cristo em qualquer circunstância. A igreja demonstra a sua submissão ao Senhor Jesus Cristo no seu ofício real. Então, em favor da igreja, que Deus também reprime os réprobos ou os maus, segundo a sua vontade. E é na própria igreja invisível, e no mundo ou no universo, né, que Deus ele mostra o seu poder. Os elementos que fazem parte do governo real de Cristo na igreja visível. Bom, nós já vimos que é chamar do mundo pessoas que serão membros da igreja visível, constituir oficiais sobre ela como indicado nas Escrituras e realizado na vida real, ou seja, a igreja manifesta isso. Todos aqueles que são chamados, por Cristo, eles fazem parte da igreja visível. Estabelecer-lhes leis e censuras pelas quais ele a governa de modo visível, isto é, mediante a estrutura de governo e disciplina da igreja. Não é o assunto agora, mas todas as coisas concernentes à nossa fé e à nossa prática, nós procuramos tirar das Escrituras Sagradas. Percebam que os reformadores colocaram como um parâmetro aí pelo qual todos nós devemos seguir, o sola Escritura, somente a Escritura. E somente a Escritura é a nossa única regra de prática e fé, né? Não havendo uma outra, um outro meio em todos os aspectos, porque é pelas Escrituras que Deus determina o que nós devemos fazer e crer, como devemos agir. Aí está também, quando nós nos submetemos à sua palavra, estamos nos submetendo ao seu reinado, a Cristo como rei. Então, agora, olhando de uma forma prática, por que nós não temos aquilo que já se popularizou na igreja brasileira? Show gospel, show da fé, pancadão gospel, representação teatral. Nós não temos isto por uma única razão.
porque a Bíblia não prescreve isso. E a Bíblia, como sendo a nossa única regra de prática e fé, pelo qual o Senhor Jesus, o Rei, o Senhor da Igreja, determina todas as coisas, então nós nos submetendo a Ele, nós não fazemos. Por quê? Porque é Ele que é Senhor da Igreja, não é pastor. Não somos os homens. Não são os homens. Então nós não temos o direito de estabelecer coisas estranhas na Igreja do Senhor. Cultos que não foram prescritos. Elementos de culto que não estão na Bíblia. Água ungida, sal ungido, óleo de unção, rito de unção, todas essas coisas, unção nos 7 pontos, nem me pergunte para que serve isso, mas, segundo alguém disse, a unção nos 7 pontos é para fechar o corpo. Até essa terminologia não vem da Bíblia, e sim, vem da Umbanda e religiões de matriz africana, e não da Bíblia. Então, o Brasil, para ver que o Brasil tem muita influência, sofre influência, né, das religiões variadas aí, e muitas vezes essas coisas começam a entrar na igreja que Cristo não estabeleceu. Então, quando nós entendemos que Cristo é o Rei, é o Senhor da igreja, nós entendemos que Ele domina, Ele controla todas as coisas. É Ele que diz como nós devemos cultuá-lo. Não somos nós que dizemos como nós devemos cultuá-lo. E também não adianta dizer, mas eu sou sincero. Mas Deus vê a sinceridade do meu coração. Pois, se ele não se submete à palavra de Deus, por si só já fica evidente que não há sinceridade no coração. Há rebeldia no coração, porque não se submete à palavra de Deus. Então, desta maneira que ele exerce o seu reinado sobre a igreja. No modo da salvação, nós não podemos estabelecer um outro meio de salvação a não ser aquele que Cristo estabeleceu. Ele que faz, não somos nós. E outras questões que eu poderia colocar, mas eu vou... Que elementos fazem parte do governo real de Cristo no mundo ou universo? No mundo ou no universo, o refrear e subjugar todos os inimigos de seus eleitos. Refrear e subjugar não quer dizer necessariamente que vai impedir, mas eles só podem ir até onde Deus permite, para que os seus planos sejam executados. Não somente homens malévolos instigados por espíritos demoníacos, mas os próprios espíritos demoníacos e o próprio Satanás. Se vocês perceberem, quando Jó foi provado e aconteceu tudo o que aconteceu com ele, quem estava fazendo, e a Bíblia nos diz, era o diabo. Mas ele só pôde fazer aquilo que Deus permitiu. Ele não pôde ir além daquilo que Deus permitiu. Então, ele refreia, ele subjuga, ele pode impedir, se Deus assim quiser. Mas como Cristo mesmo já deixou claro que a igreja iria passar por perseguições, iria passar por momentos de dificuldades, haveria o período da grande tribulação, do princípio das dores e grande tribulação, nós não devemos imaginar que Cristo vai impedir de todo isso aconteça. Mas mesmo quando isso acontecer, isso só vai até onde Deus permite. A poderosa ordenação de todas as coisas para a sua própria glória e para o bem do seu povo, de modo que até mesmo as más obras dos ímpios cooperam para o verdadeiro bem dos eleitos. Às vezes, homens ímpios provocam os eleitos e, no final das contas, acabam sendo um instrumento nas mãos de Deus para o aperfeiçoamento da fé
dos eleitos. Por exemplo, às vezes tem ímpios que ficam provocando os filhos de Deus e ele está sendo moldado a ter mais paciência, a orar por aqueles que perseguem. Como é que você vai vivenciar algo que Deus nunca permitiu que você passasse? Como é que você pode abençoar aqueles que te amaldiçoam se ninguém nunca jamais te amaldiçoou? Como é que você pode orar por aqueles que te perseguem se ninguém nunca te perseguiu? Perceba, Deus permite essas coisas para que nós demonstremos a nossa submissão à palavra de Deus, mesmo nessas circunstâncias. Então, mesmo as obras más dos ímpios, elas têm um propósito benéfico nas nossas vidas. O exercer a vingança contra os ímpios, os quais rejeitam a Deus e não se submetem ao seu evangelho. Tal vingança é, em parte, na vida presente, por causa das dispensações providenciais de Cristo, principalmente no dia do juízo, no tempo dos fins. Então, esse é um apanhado talvez geral. Cristo ainda é rei hoje, com toda certeza. Ele reina sobre tudo e sobre todos, sobre o universo, sobre a igreja, sobre os seres angelicais e sobre os homens todos. Eu gostaria agora de considerar alguns versículos, tá, com os irmãos. Cristo, ele exerce o ofício de rei em recompensar a obediência dos seus eleitos. Alguém pode abrir lá em Apocalipse 22, 12, e pode ler? Apocalipse 22, 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Perdão, ali o 13 também. Tá, tudo bem. Então, percebam, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Esse não é o único texto. Não vou ler aqui, né? Mesmo em Apocalipse e outros textos, fala sobre ele recompensar a obediência dos seus eleitos. E isso ele fará não no papel de profeta e também não no papel de sacerdote, mas no papel de rei. Ele, então, no ofício de rei, ele exerce esse ofício recompensando a obediência dos seus eleitos. Apocalipse, capítulo 3, verso 19. Apocalipse, capítulo 3, verso 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Percebam que é ele mesmo, aqui é Cristo, refere-se a Cristo, ele repreende, ele disciplina, por isso ele vai dizer lá em Hebreus, se estáis sem a disciplina, dos quais todos os eleitos são participantes, não é eleito, é bastardo, não é filho, é bastardo. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Isso depende também dessa compreensão, dessa sujeição a Cristo como Rei. Muitos não entendem que o Senhor Deus usa meios para a nossa disciplina. Por isso, jamais devemos murmurar. Às vezes acontece até de perder emprego, perder saúde. Como é que nós reagimos? Pessoas se levantam contra nós. Pessoas podem nos difamar. Pessoas podem querer nos prejudicar. Às vezes pode ser, sabe o quê? A repreensão e a disciplina do Senhor. E a atitude certa é: Senhor, eu me submeto. Não é que você não vai lutar contra a injustiça e tal, essa coisa toda.
você vai procurar, mas jamais reclamar, jamais amaldiçoar. Então, eu repreendo e disciplino há quantos anos? As maneiras pelas quais Deus exerce sua repreensão e disciplina são muitas, mas devemos estar sempre entendendo que nada nos acontece sem a permissão de Deus. Isaías, capítulo 63, verso 9. Isaías, capítulo 63, verso 9. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Ok. Cristo, então, ele exerce o ofício de rei em sustentar e guardar o seu povo nas suas tentações e sofrimentos. Então, em toda a angústia deles, ele também foi angustiado. E o anjo da sua presença estava ali. O salmista vai dizer que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livram. Mas o livra do quê? De passar por situações difíceis? Ou de, em passando por situações difíceis, o Senhor livra eles da queda? Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente, mas ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. Perceba, ele não tirou isto, mas Deus guardou lá e sustentou. Então ele sustenta quando muitos cristãos estão passando por tempos difíceis e eles percebem a presença consoladora, animadora, que vem de Deus. Eles muitas vezes sentem uma alegria indizível, cheia de glória, no momento que estão sendo queimados vivos. Claro, lembrando que a graça para suportar tais, às vezes, eventos, dores, perseguições e tudo mais, é concedida na hora que está passando. Então, ninguém pode ficar pensando, será que eu teria? Você não teria, nem eu teria, nem ninguém teria. É Deus que concede a graça para poder suportar isto. Não vem de nós mesmos. É um dom de Deus também. A própria privilégio de sofrer por causa de Cristo. Salmo 110, verso 1 e o verso 2. Salmo capítulo 110, versos 1 e 2. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Ok. Então disse o Senhor ao meu Senhor. É um salmo de Davi, e que é um salmo messiânico, porque está se referindo a Cristo. E assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, percebam aqui que Cristo exerce o ofício de rei em refrear e subjugar os inimigos do seu povo. Aqui ele tem o domínio, mas, ao mesmo tempo, devemos lembrar aquilo que eu mencionei. O refrear e o subjugar não quer dizer retirar, mas é fazer de tal forma que Deus tenha pleno controle e domínio de todas as ações dos inimigos, inclusive do diabo, e que eles só podem ir até onde Deus permitir, assim como foi com Jó. Ele não pôde ir nada além do que Deus havia permitido. Também Romanos, capítulo 14, verso 10 e o verso 11. Romanos 14, 10 e 11. Tu, porém, porque julgas teu irmão, é tu porque despreza o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida diz,
Diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Uhum. Então, Cristo exerce seu ofício de rei em julgar todas as coisas. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. E percebo, isso é escatológico, isso vai acontecer em. Todos nós deveremos comparecer. Então, muito cuidado quando julgamos outros, a maneira como nos referimos ou tratamos, porque todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. E também percebam que esse juízo e esse julgamento é para a manifestação da sua glória, porque ele será glorificado no seu juízo, na salvação dos pecadores, dos eleitos, e na condenação dos réprobos, porque ele julgará com justiça, de tal maneira que o próprio condenado, ele dirá, é justo, aquilo que eu estou sendo condenado é justo, é justíssimo. Então, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus, depois do julgamento que ele há de executar. Romanos, capítulo 8, verso 28. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Uhum. Esse é um texto famosíssimo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse aqui alguns aplicam para uma pessoa está passando por dificuldade, todas as coisas cooperam para o bem. Não. Ele não está se referindo ao ímpio. Ele não está se referindo ao incrédulo, ao perverso. Ele está falando daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pode ter certeza que os eleitos, nada acontece por um acaso, sem a permissão de Deus. Então, Cristo ele exerce o ofício de rei em ordenar poderosamente todas as coisas para o bem dos eleitos. Tudo é para o bem. É a gente que não vê. A gente é cego geralmente, a gente tem coisa que acha que é para o nosso mal. Mas, talvez, no meio das mais densas trevas, se mostrará a luz radiante de Cristo, onde poderemos perceber quão glorioso, quão bondoso é o nosso bendito Redentor, quando estivermos naquela condição mais trágica da nossa vida. Nós vamos ver a bondade do Senhor. É que nem aquele que está sempre se alimentando, ele não consegue perceber como é tão importante a comida. O dia que faz falta, ele vê como é importante, né, aquele alimento, enfim. Há coisas que ele só vai dar valor quando ele perde. Tá? É assim mesmo. Às vezes só damos valor quando nós perdemos. Até mãe, pai. É quando morre que a gente vê, né? Puxa vida. Mas antes, quando estava vivo, não dava tanto valor. Não mostrava o amor, o carinho. Não agia dessa maneira. Aí quando perdeu, agora é tarde. Não tem mais o que fazer. Não tem como demonstrar. Né? Não adianta mandar flor no cemitério. Isso não é inócuo. Isso não está mais vendo. Isso não vai ajudar em nada, não refresca em nada. Ou a pessoa que despreza a comida, quando ele não tiver nada, talvez aquela comida que ele despreza seria a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, Deus permite, todas as coisas sempre vão cooperar para o nosso bem. E, por fim, irmãos, Cristo exerce o ofício de rei em tomar vingança contra os inimigos. 2 Tessalonicenses 1, o verso 8 e o verso 9.
em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, esse é o texto que eu encontrei aqui. Lembrando, ele vai exercer o seu ofício de rei em tomar vingança contra os seus inimigos. Então, hoje, muitos homens maus, perversos, fazem perversidade e se dão bem. Salmo 73 vai dizer, o salmista vai dizer, de que me valeu a pena ter me guardado na justiça? Porque eu vejo os ímpios, eles prosperam, eles são sadios, são nédios, eles desandam a boca contra o Altíssimo e nada acontece com eles. Rapaz, eu não entendo, e eu estou aqui andando no caminho da justiça, estou passando num aperto terrível. Eu não compreendo isso. Até que ele, um dia, entra no santuário e vê o final dos ímpios. Quando o Senhor Deus há de colocá-los num lugar escorregadio, ao qual eles não vão poder retornar, serão colocados num lugar onde serão conduzidos para a destruição. Então, Cristo ele exerce esse ofício de rei em tomar vingança contra o seu povo. Hoje, muitos saem da fé porque acham que tem vantagem em ser ímpio, mas é porque não viram o final. Ainda não viram o final. Mas aqueles que leem a Bíblia sabem qual vai ser o final dos ímpios. E aqueles que não conhecem a Deus, desobedecem, não se submetem ao seu evangelho, sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. E ele assim vai demonstrar o seu ofício de rei contra os inimigos, aqueles que são os réprobos, aqueles que não amam a Deus e nem querem saber de Deus. Hoje, parece que estão na vantagem, mas chegará o dia em que eles perceberão o seu grande erro. Não sei se há alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma colocação.